São sinapses, essa ideia dos neurônios ficarem se conectando e tendo associações? Não, na verdade, assim, né, nós temos um neurônio e aí temos um axônio. Na ponta dos axônios nós temos as terminações axônicas. E aí um neurônio, quando ele se conecta com outro, vem uma terminação axônica e se choca com outra. E aí tem um neurotransmissor que faz essa interligação. E quando um neurônio se choca com outro e faz essa base, vamos dizer, bioquímica por meio do neurotransmissor, aqui ocorre a sinapse, que é um neurônio mandando informação para o outro por meio da sinapse. Então, vamos dizer assim, o mecanismo final que interliga um neurônio com o outro é exatamente a sinapse. Interligou uma vez, não solta mais. Não, solta. Pode soltar. Solta? Pode. Ah, Inclusive, cientificamente falando, quando você não exercita... Ele deu o exemplo do Messi. O Messi continua, não é isso? Ele falou, o Messi continua praticando. O Messi continua praticando. Dentro da educação é a mesma coisa. Você parou de praticar, você, por exemplo, aprendeu um idioma. Para de praticar o idioma depois de uns 2 anos para você ver se você lembra. Por quê? Ao mesmo tempo que os neurônios vão se associando e formando redes, na medida do desuso daquela informação, eles vão se soltando. Então ele vai se desfazendo e aí você vai perdendo as informações. Isso é bem comum para quem aprende um idioma. Para de praticar um tempo. Eu acho que isso serve para qualquer coisa, porque, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu fiz a segunda fase da prova da UAB, tinha uma letra bonita. Eu lembro que eu escrevia bem. Meu medo era o examinador falar que minha letra era ilegível e não corrigisse. Então tinha uma letra bonita. Só que depois que eu passei, tudo virou virtual. Era computador, computador. Tudo que eu ia escrever era computador, artigos, livros, peças, tudo mais. Eu fui escrever esses dias, cara, que garrancho. Aí percebo que ideia que eu perdi a coordenação motora. Exatamente perdendo, isso, né? porque esta ideia serve tanto para isso, coordenação motora, que é o caso do Messi, você falou da escrita, como para questões, vamos dizer, educacionais. Por exemplo, quando eu fui fazer prova, não sei se foi no mestrado ou no doutorado, né? No mestrado você tem que fazer prova de um idioma, no doutorado você faz prova de 2. Você tem que passar, né, mostrar proficiência em 1 no mestrado e 2 no doutorado. Eu lembro que eu fiz de italiano, né? Uma das provas que eu fiz, eu lembro que eu fiz de inglês, espanhol, italiano. Quando eu fui fazer de italiano, eu estudei e tal, tava ok. Hoje em dia, se eu pegar um livro, inclusive no meu próprio doutorado, eu li doutrinas em italiano para fundamentar minha tese de doutorado. Hoje em dia, tem bom tempo que eu não leio nada de italiano. Se eu for pegar um texto aqui agora, eu vou apanhar feio, porque minha memória ficou em desuso. E aí você vai desfazendo conexões entre os neurônios, você perde. O cérebro, infelizmente ou felizmente, a gente pode até falar depois sobre o esquecimento, a gente esquece das coisas. A maioria das pessoas, até vamos falar um pouco disso, acha que o esquecimento é algo ruim. Mas o esquecimento, né, óbvio, para quem é um concurseiro, vai fazer uma prova do Enem, do Terror, OAB, né? você esqueceu o conteúdo, a morte. É a morte, né? Mas o esquecimento, na verdade, é uma defesa nossa. Porque, inclusive, tem doença que a pessoa lembra de praticamente de tudo. Quando você lembra praticamente de tudo, inclusive, é uma doença. Ficar louco, né? Porque a tendência é você ficar louco. É. Então, por exemplo, digamos um sujeito casado há 20 anos. Imagina ele recordar de todas as brigas que ele teve durante 20 anos. Meu Deus do céu. Ou o relacionamento se torna insuportável, ou ele entra num quadro de depressão, assim, permanente. A mulher geralmente tem esse talento, né? Pra lembrar das pra coisas. lembrar mais, Sempre a né? doença. Elas têm a memória melhor ficando que a bom, hein, nossa. cara? Então, assim, Sou casado, pô, eu sei como é que é. principalmente dos defeitos, né? Ele Nossa, lembra mais a ainda. máquina As de qualidades, às vezes, ele fica... dos erros, aí fica ali registrado, né? Tatua no corpo aqui para não esquecer. Mas, assim, o esquecimento não é necessariamente sempre algo ruim. É uma defesa nossa mesmo. Porque se a gente lembrar de tudo, a vida social, principalmente, fica insuportável. É um filtro, né, do cérebro. É um filtro, né? Pode ser descartado. Que não... Acho que o grande lance do cara que está estudando é não saber as ferramentas para usar esse filtro. Porque às vezes ele está estudando da forma errada e o cérebro entende que é um conhecimento descartável e cai no esquecimento. Então, se ele souber usar, ele vai estar como... É como se ele fosse o piloto daquele filtro. Sim. O que vai para a memória de longo prazo e o que não vai, né? Que aí entra a leitura ativa. Inclusive o nosso cérebro, vamos dizer assim, ele é muito focado a memorizar aquilo que ele acha que é, vamos dizer, fundamental para a nossa vida, principalmente para a nossa sobrevivência.
vamos dizer assim, às vezes o nosso cérebro quer mais sobreviver do que, vamos dizer, a gente mesmo, racionalmente falando. Desse modo, as informações que mais se repetem, ele fala, opa, isso é importante para minha sobrevivência, então eu tenho que arquivar melhor isso. Então, quando no meu exemplo eu parei de ler textos em italiano e fui esquecendo o idioma, o cérebro fala, não está lendo mais, isso não é tão importante mais, então eu posso, vamos dizer, deletando isso aqui, porque isso já não é tão mais importante para o sujeito, né, que no caso era eu. Então o cérebro tem isso, né, tem a parte ruim, evidentemente, mas tem a parte boa em relação ao esquecimento. É que ninguém guarda número de CPF, né? Pô, são números aleatórios. Só que a pessoa repete tanto, acho que com todo mundo deve ter acontecido isso. Eu, quando era criança, repetia tanto que depois não esqueci mais. E toda vez que alguém pergunta, a gente repete de novo, repete de novo. Você está sempre repetindo. Sempre repetindo.